São exatamente 16 horas e 3 minutos. Tchau.
16h09. Voltamos. Voltamos, pessoal. Agora são 4h09 da tarde, né, Samuel? Samuel, você está nervoso, Samuel? É engraçado, né? Graças a Deus. É, eu tô. Quando a gente tá convidado aqui, a gente fica bem nervoso, né, Jaque Nery? Só Jaque como Nery também. gelado, né? Por causa do frio, meu filho. É o frio. Graças Eu a Deus, entendo, hoje entendo. temos chuva, gente. Pessoal, vamos lá pro primeiro bloco, né? E vamos lá pro Responda. Se for capaz. Responda se for capaz. Então vamos para a nossa primeira pergunta. Em quais livros da Bíblia é narrada a história do nascimento de Jesus? Eu tenho a resposta, mas eu não posso falar. Não pode falar, não. A gente vai falar Só só no no final do programa, Só no gente. final. Exatamente. Então, repetindo, a pergunta é: quais os livros da Bíblia é narrada a história do nascimento de Jesus? Eu já ia responder de novo. Eu já... E aí, pastor? Tá afiada aqui, Alice. Calma. Que Alice tá começar, afiada. Passa aqui, E passa a segunda pergunta é: Judas traiu a Jesus por qual valor? Sabe, Judas- Jaque Nery? Jaque Nery acho que não sabe, não. Judas- É a nossa diretora, sabe, diretora? Não sabe também, não. Eita, pessoal! No final do programa a gente vai dar a resposta. Olha, eles estão rindo aqui. Aí, ó, eles sabem sim. Então a pergunta foi: Judas traiu a Jesus por qual valor? Moedinha, tá certo. Nós não vai dizer. Tá certo, agora tu vai saber a quantidade. Ele não sabe. Já vai dar um Google. Dá um Google. Chuta. Ei, gente, mas é isso aí. No final do programa a gente vai estar respondendo, viu? Essas perguntas. Mas, se você souber, já manda aqui pra gente. Manda aqui a mensagem, tá esperando. Bem aqui, ó. Olha aqui, a gente já quer mandar aqui um alô pra irmã Cleia. Ela disse assim: já estou aqui. Sou da congregação Satélite 3, pronta pra ouvir o meu pastor. Por quê? O pastor dela é o convidado, gente. Né? Vamos logo apresentar o nosso pastor? Daqui a pouco a gente apresenta ele com mais holofortes, assim, porque é o momento que ele vai entrar, né? Mas a gente tá aqui com o pastor Antônio Lima, né? Pra mim não Isso. errar. Pastor Antônio Lima. Seja muito bem-vindo, meu Seja bem-vindo, pastor. Que Deus abençoe o Senhor. Aqui. Muito Seja obrigado, muito Aí, ó. obrigado. Vai falar sobre um pouquinho sobre a reforma. Um pouquinho não. Muito mesmo. Sobre a reforma protestante. Reforma protestante. Se eu gente falar precisa. muito, vai ter que tirar a oferta no final. Ei. Tem problema, a gente tira. A gente tira. Mientras vai salvar a Bíblia mesmo. Aqui é bom. Pronto. Muito obrigada, pastor, por ter aceitado o nosso convite, viu? A gente quer agradecer o senhor imensamente, porque é algo que eu não sei, mas aqui eu vou tirar minhas dúvidas. Tem muitos assuntos que a gente coloca aqui, né? Que nós temos dúvida. Ah, ele sabe o que perguntar, ele não. Não, a gente quer saber. E como os jovens que estão acompanhando e os adolescentes que estão acompanhando a gente. Então fica com a gente, né, Samuel? Isso, fica com a gente. Isso. E aí? Vamos Vamos pro pro segundo assunto? Pronto, falei. E o nosso ponto falei é: Deus existe? Existe evidências da existência de Deus? A existência de Deus não pode ser provada ou refutada. A Bíblia diz que devemos aceitar pela fé o fato de que Deus existe. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Se Deus assim desejasse, ele poderia simplesmente aparecer e provar para o mundo inteiro que ele existe. Mas se fizesse isso, não haveria necessidade de fé. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. João capítulo 20, versículo 29. Isso não significa, porém, que não há provas da existência de Deus. A Bíblia diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sim. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Salmos capítulo 19, versículo 1 a 4.
Observar as estrelas, compreender a vastidão do universo, admirar as maravilhas da natureza, enxergar a beleza de um pôr do sol, todas estas coisas apontam para um Deus criador. Tudo isso ainda não fosse suficiente, também há evidências de Deus em nossos próprios corações. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 nos vai dizer: Sim. também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Sim. Temos o reconhecimento dentro de nós de que há algo além desta vida Sim. e alguém além deste mundo. Podemos até negar este conhecimento intelectualmente, mas a presença de Deus em nós e ao nosso Redentor ainda é óbvia. Sim. Apesar disso, a Bíblia nos adverte de que alguns ainda vão negar a existência de Deus. Sim. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Salmos capítulo 14, versículo 1. Uma vez que a grande maioria das pessoas ao longo da história, em todas as culturas, em todas as civilizações e em todos os continentes, acreditam na existência de algum tipo de Deus. Sim. Deve haver alguém causando essa crença. Pessoal, é isso, gente. Vocês estão tirando algo intelectual aqui do Samuel, mas eu quero dar mais alguma... Falar mais algo... De que site você tirou isso aqui? Tem Foi a da fonte? Got Question. Isso, beleza. Olha, aqui eles vão falar assim também. Além dos argumentos bíblicos, sim, para a existência de Deus, existem argumentos lógicos. Beleza. Em primeiro lugar, existe o argumento... Meu Deus, que palavra é essa? Ontológico. Ontológico. Isso, Ontológico. a forma mais popular do argumento, oh, meu Jesus. Ontológico. E você fala, quando eu parar, você fala. Usa o conceito de Deus para provar, cadê? A existência de Deus. Ele começa com a definição de que Deus, como um ser do qual nada maior pode ser concebido. Em seguida, é argumentado que existir é maior do que não existir. E, portanto, o maior ser concebível deve existir. Se Deus não existisse, então Deus não seria o maior ser concebível. Meu Deus, o que estaria em contradição com a própria definição de Deus. E agora a gente quer entrar aqui, vamos falar aqui com o pastor. Bem, que eu sei que o pastor está querendo falar. Pastor, de tudo que a gente falou aqui, o senhor pode dizer algo para nós? Tá tudo certinho. Tranquilo, falar sobre essa questão da existência de Deus é algo muito natural. Uma das primeiras perguntas que nós encontramos, que eu ouço quando nós estamos no curso médio em teologia, sim, que é na matéria Introdução à Teologia, muitos alunos me perguntam como comprovar a existência de Deus. E a resposta lógica que eu dou: como é que eu posso comprovar que Deus existe? Eu olhando para vocês agora. Olhando para vocês e vocês olhando para mim, já é uma prova incontestável de que Deus existe. Sim. Porque imagina o que nós somos. Nós somos um aglomerado de matéria. Uma época, os cientistas, quando Albert Einstein, sim, morreu, eles tiraram o cérebro de Einstein e fatiaram e enviaram para todas as maiores universidades da época para estudarem o fenômeno Einstein, porque foi um cara fenomenal na história da humanidade. Só que, para surpresa deles, não adquiriram nada a não ser massa cinzenta como qualquer um outro. Sim. Então eles perceberam que toda aquela inteligência, ela estava escondida em algum lugar que ninguém sabe. Sim. E que parte é essa? É a parte espiritual. Então imagina, nós somos um aglomerado de matéria. As matérias formam, então, o que nós chamamos de célula. As células formam tecido. Os tecidos formam um órgão. Os órgãos formam os sistemas. O sistema forma o corpo. Cara, o nosso corpo é perfeito demais. Lindo. Então imagina que quando eu olho para um ser humano, eu já sei que não tem lógica esse ser humano aparecer do nada. Apesar que tem uns que parece que apareceram do nada, mas isso é exceção. Isso é exceção. Mas geralmente, em linhas gerais, são coisas que nós dissemos: uau, Deus existe realmente, né?
E outros a gente diz assim, cara, isso aqui, o pecado também existe, né? Meu Deus do céu, eu olho no espelho. Que a gente não entra nesse mérito, né? Isso, eu olho no espelho e falo, eita, meu Deus, ele existe, como ele é bonito, olha. Porque eu, assim, toda pecadora... Autoestima, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Fé é aquilo que não vemos. Eu sabia que esse programa ia ser maravilhoso. Porque o pastor Antônio é assim. Você conhece o pastor Antônio? Ele é dessa forma, é muito interage, faz a gente rir, isso é bom, engraçado. Glória a Deus. Samuel, tem mais alguma coisa pra dizer? Nossa, tem bastante coisa aqui. Né? Eita, Jesus, mas isso... Mas eu vou ler só o segundo. Tá bom, vamos lá. Aí a pra gente... concluir. E o segundo argumento é o argumento teleológico. O argumento teleológico afirma que já que o universo apresenta um projeto tão incrível, deve ter havido um design divino. Por exemplo, se a Terra fosse significativamente mais perto ou mais longe do Sol, não seria capaz de suportar a maior parte da vida que atualmente sustenta. Se os elementos da nossa atmosfera fossem apenas alguns pontos percentuais diferentes, quase todos os seres vivos na Terra morreriam. As chances de uma única molécula de proteína se formar ao caso é de 1 a 10.243, ou seja, 1 seguido de 243 zeros. Uma única célula é constituída por milhares de moléculas de proteína. Muito bom. Amém? Amém. A fonte é do Gottkärtchen. A gente tinha que saber mais um pouco sobre isso também, né, pastor? Porque quando a gente entra na faculdade, às vezes o que eles querem pregar é que Deus não existe. E tem, oh meu Deus do céu, em discussão, em internet, e os jovens adolescentes no Instagram, fica aquela briga, não é verdade? Ai, que Deus não existe, não sei o quê. E aquela bagunça, aquela coisa muito... Ui, só Jesus na causa. Na faculdade, na escola mesmo, até professores querendo pregar isso na nossa cabeça. E às vezes a gente tem que saber refutar, entendeu? E é por isso que devemos estudar sobre isso. O que o senhor tem a dizer sobre essa... Você falou uma coisa bem interessante, que quando eu estudava, eu fazia ainda o ensino médio. E naquele tempo eu estava numa parada de ônibus e chegou um senhor e me viu com os cadernos e me perguntou, você é evangélico? Eu disse para ele, sim, sou evangélico. E ele me disse, me dê uma prova de que Deus existe. Aí eu sorri e disse, se o senhor me der uma prova de que Deus não existe, eu lhe dou 2 que ele existe. Se o senhor me der 2 provas de que ele não existe, eu lhe dou 4 provas de que ele existe. Sentei e disse, eu não vou mais esperar o ônibus, quero conversar com o senhor. Qual é o primeiro argumento que o senhor tem para que Deus não exista? Eu disse, eu nunca vi Deus. Eu disse, você já viu o ar? Ele disse, não. Mas você acredita que existe o ar? Sim. Se você acredita que existe o ar, que é tão próximo de nós, que é formado de poeira e algumas moléculas, oxigênio e carbono, então eu acredito mais em Deus, porque Deus é verdadeiro. E ele disse assim, você acredita que o Silvio Santos existe? Ele, sim. Você já viu ele pessoalmente? Não, só na televisão. Eu disse, mas você acredita que ele existe? Sim, então legal. Eu acredito que Deus existe. Eu nunca vi ele pessoalmente, mas todas as vezes que eu abro a Bíblia, eu vejo Deus falando comigo. Então legal. Do jeito que você acredita que o Silvio Santos existe, eu também acredito que Deus existe. Glória a Deus. O senhor tem outra pergunta? Ele, não. Eu digo, então legal. Então vou esperar meu ônibus agora. Agora sim. Gente, olha como é bom ser refutado e saber refutar. E ó... E falando na situação da parte científica, imagina que no sistema solar nós somos o terceiro, né? O mais próximo do Sol é Mercúrio, o segundo é Vênus, o terceiro é Terra e o quarto é Marte. Imagina o que aconteceria se a Terra estivesse no lugar de Vênus. Nós morreríamos rapidinho, apesar de que às vezes eu percebo que Roraima é o único que está mais próximo de Vênus, mas não vem ao caso falar aqui, né? Mas geralmente eu penso, cara, nós estamos na Terra ou em Vênus, né? Porque às vezes dá uma turbinada na cabeça. Mas se nós tivéssemos, o planeta Terra fosse no lugar de Vênus, não teria vida por conta das altas temperaturas. Verdade. Varia normalmente entre 500 e 1000 graus. Eu acho que foi de lá que saiu o hino 500 graus de puro. Então geralmente
E se nós estivéssemos em Marte, por exemplo, nós morreríamos de frio, porque as temperaturas lá elas são extremamente baixíssimas e as tempestades de areia não deixariam permanecer nenhuma vida. Ou seja, Deus estabeleceu no sistema solar e nos colocou no lugar exato. Bem E deu o equilibrado, pontapé inicial, e ele não movimentou só apenas uma coisa. Quando ele disse haja e houve todas as coisas, ele deu o pontapé inicial. O ano, assim, segundo a contagem judaica, o mundo tem 6.000 anos. Segundo a contagem judaica. Sim. Segundo as contagens científicas, existem bilhões e bilhões de anos e tudo mais. Mas o certo é que, vamos usar pela linguagem e pelo cronograma judaico, 6.000 anos. Imagine que em 6.000 anos, essa Terra nunca atrasou um segundo. Porque se ela atrasasse a cada século, ela atrasasse um segundo, o nosso sistema solar, o nosso movimento de rotação já teria debandado, um segundo por século. Imagina que em 6.000 anos, pela contagem dos judeus, a contagem judaica, nunca atrasou um segundo em 6.000 anos. Eu, em pouco tempo trabalhando aí como funcionário, já faltei por semana e chego atrasado quase todo dia. Imagina que a Terra nunca chegou atrasado nem um dia só. Então imagina que é Deus fazendo essas coisas, né? Definitivamente, olha. Amém. Incrível, incrível, incrível. Gente, vocês têm que saber dessas coisas. Ai, irmã Alice, você sabe não, agora que eu tô aprendendo. Mas deixa eu dizer, o Instituto Assembleiano está com vagas abertas, você pode chegar lá e vai ter aula comigo. Eu vou fazer e você também, viu? Bora lá, vamos junto comigo. Dê a mão e a gente vai lá se inscrever, viu? Em nome de Jesus. Agora são 4h25, né, Samuel? Sim. E a gente vai para um breve intervalo, vamos escutar uma Fiquem música aí, e não daqui a pouco a saiam gente daí. entra no nosso tema.
Programa Conectados. Voltamos, graças a Deus. São 16 horas e 32 minutos. Começou mais um bloco nosso. Isso. E solta aí, Jaquinelli. Contramão. Na contramão. E agora vamos falar sobre reforma protestante, né, Alice? Isso, a reforma protestante, que não adianta me perguntar nada. O pastor tá aqui, né? E Eu aí? vou falar resumidamente, quer dizer, Resumindo. resumidamente, ao todo, bem rapidinho aqui. Sim. A reforma protestante foi a grande transformação religiosa da época moderna, pois rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente. Este fato é considerado o estopim da reforma que mudaria para sempre o cristianismo. A fonte é do site Toda a Matéria. Então está conosco aqui o nosso pastor Antônio Lima, né? Que ele já respondeu algumas... Sim, algumas coisas gente, sobre ele a tá existência aqui de com a Deus. gente desde o começo, viu? Interagindo, muito divertido, viu? Ele é líder da congregação Cidade Satélite 3 e tem ovelha dele assistindo e acompanhando ele, viu? Olha como é importante. Você disse um pastor desse não é top? É assim, se tem ovelha aqui ouvindo, é porque o pastor é legal. O pastor, eu vou ouvir. Eu escuto ele o tempo todinho no grupo, ainda vem assistir ele aqui. Muita prova. Palmas, vem aí, Jaquinelli. Bota palma. Vai. Diretor do Instituto Assembleano de Educação e Pesquisa, estará aqui conosco falando mais sobre a reforma protestante. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu pastor. Muito obrigado. Deus abençoe. Fico honrado pelo convite. Glória a Deus. Vamos lá, então. Agora a nossa primeira pergunta, pastor, o senhor poderia nos contar um pouco do contexto, das causas, quando, quem que realizou essa reforma, né? iniciou essa reforma? Fica um pouco difícil a gente falar da reforma, somente da reforma, a partir de 1517. Para falar da reforma, a gente precisa fazer uma linha do tempo sobre a história da igreja. A história da igreja começa no ano 33 depois de Cristo, com a subida de Cristo aos céus e a descida do Espírito Santo. Então, dali conta-se 500 anos, até que a igreja vai ter uma dificuldade e vai se aliar ao Estado sob o Império Romano, que na altura Constantino era o imperador quando ele declarou o cristianismo como religião oficial do Império. Do ano 500 até o ano 1500, nós temos o período chamado período da Idade das Trevas, que é o período da maior ignorância cristã de todos os tempos. E 1517, então, surge um monge chamado Martinho Lutero, que aos 25 anos ele resolveu se tornar monge, e um dos monges mais atuantes, ele era alemão, e ele, depois que se forma, se torna um grande monge, a ponto de ele ser escolhido entre vários monges para ir representar a igreja da Alemanha, representar em Roma. O sonho dele era chegar em Roma, porque Roma era visto como era a cidade do Papa, é a cidade onde vivia o representante de Deus. Então, naquela altura, chegar diante do representante de Deus era algo muito sagrado. E imagina que ele já tinha feito até uma promessa de que ele subiria as escadas da igreja, subiria de joelhos para poder chegar ao Santíssimo Papa. E quando ele vai subindo aquelas escadas, ele percebe, então, há uma história que ninguém sabe se isso é real ou é mito, mas que ele, enquanto subia de joelhos, ele ouviu uma frase que disse assim: o justo viverá pela fé. Na verdade, ele teve contato diretamente com a Bíblia. Quando ele chegou em Roma, ele percebeu que o negócio não era aquilo, porque Roma era comum, os peregrinos que iam a Roma, antes de entrar na cidade de Roma, de longe, quando eles avistavam Roma, eles diziam: saúdo-te, ó cidade santa. Porque ali estava, entre aspas, o representante de Deus, morava ali o representante de Deus. E quando ele chegou, ele começou a perceber que havia prostituição, que havia problemas sociais, que ali havia uma ignorância espiritual.
ele viu sacerdotes se prostituindo, e aquilo deixou a cabeça dele assim meio baralhada. E ele percebeu que tudo aquilo dali não passava de uma encenação religiosa. Então ele volta decidido a ser diferente. E o legal é quando a pessoa é diferente. Por isso que a Bíblia fala que você não deve se conformar com o mundo. Ele volta e começa a pregar de uma maneira diferente. Aquelas liturgias mortas, agora dá espaço a gargalhadas. Ele começa a ser uma espécie de um pregador que não faz medo para as pessoas. As pessoas iam para as missas e voltavam, as missas que eram conduzidas por Martinho Lutero, elas voltavam com a alma leve. E voltavam querendo voltar novamente, diziam, uau, eu quero regressar aqui novamente. Sim. Então, antes dele houveram outros, João Calvino, por exemplo, 100 anos antes, houve um chamado John Hus, que ele foi queimado vivo por não negar a Cristo. E ele disse, hoje vocês estão matando um ganso, porque o nome Hus significa ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um que vocês não poderão matar. Martinho Lutero. Martinho Lutero, 100 anos então a gente depois. pode dizer que ele foi o primeiro reformador, Na verdade, assim, a reforma não aconteceu apenas com Martinho Lutero. Ela foi ganhando, antes já tinha aquela base. A base lá atrás, na Inglaterra, fizeram a Bíblia, houve uma Bíblia traduzida, então outros foram surgindo. Até digo aqui, o pessoal que está nos assistindo, compra lá o livro, adquire o livro Heróis da Fé. Heróis da Fé conta muitas histórias, que é um livro que eu li e leio todas as vezes, e todas as vezes que leio aprendo muito mais. E conta muito sobre essas histórias, né? Fala de John Hus e falam de outros que foram tão excelentes na base. É da CPAD, né? É CPAD, você pode procurar de um dos maiores escritores brasileiros chamado Orlando Boyer. Então você vai na livraria. Esses dias, inclusive, eu sorteei entre os professores da nossa igreja ali no Satélite 3. Uma bênção, quem quiser. Mas como eu disse, Martinho Lutero foi o ícone dessa reforma. Ele assim, se tiver que escolher, ele é o top da reforma. Ele é o ponto inicial, digamos. Isso. E qual a importância dessa reforma, pastor? Assim, na sua opinião. Como eu disse, 1000 anos, de 500 a 1500, o mundo viveu mergulhado numa ignorância espiritual. E como é que nós podemos ser sarados dessa ignorância espiritual? É através das Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé. Se nós estamos em um lugar que alguém ali não usa a Bíblia para ensinar, saia o mais depressa dali. Então, o que é importante? Porque a reforma, a gente só pensa reforma no lado religioso. Ele foi lá e libertou a igreja. Porque até então era proibido a Bíblia nas mãos dos leigos. Só quem possuía a Bíblia era os sacerdotes. Verdade. E era em latim. Não tinha Bíblia na língua do povo. Então, quando Martinho Lutero ele chega, ele tem uma ideia dada por Deus. Vamos colocar a Bíblia na mão do povo, que é para o povo ler. Só que aí tinha um problema. Qual era o problema? Ninguém sabia ler latim. Ninguém sabia ler nem latim e nem alemão. Porque naquela época ainda não existia escola pública. Verdade. Somente os filhos dos ricos é que tinham uma educação. Aí, se você olha, por exemplo, existe tem uma editora, acho que é a editora Abril. Ela, no ano de 2008, ela publicou uma revista com Grandes Pensadores 41. Tá lá, Grandes Pensadores 41. E você vê, e ela não é uma revista ligada a nenhuma igreja, é uma revista de cunho secular, mas ela coloca lá Martinho Lutero como o pai da escola pública, do ensino público. Por exemplo, a gente vai numa escola hoje, qualquer escola que trabalha com educação infantil, as tias estão cantando uma musiquinha. Sim. Você vai, não é preciso ir numa igreja, vá numa escola infantil. A prefeitura tem escola infantil, escolas particulares, vá lá que estão cantando musiquinha. Por quê? Por que eles cantam? Porque foi na época de Martinho Lutero, ele percebeu que a musicalização é um dos métodos mais valiosos para a alfabetização.
Então ele percebeu, cara, como é que eu vou colocar a Bíblia na mão desse povo? Esse povo não sabe ler. Então houve um movimento para ensinar o povo a ler. Então abriram-se escolas para alfabetizar o povo. A ideia era, vamos alfabetizar o povo aprende a ler, e aí enquanto o povo estava mobilizado, as pessoas mobilizadas para fazer com que houvesse uma grande alfabetização, Martim Lutero estava traduzindo a Bíblia toda para o alemão. Livro por livro, e ele foi traduzindo tudo isso, e quando a Bíblia estava pronta, o povo já sabia ler, só que o povo gostou de ler. O povo achou top esse negócio de olhar para ali e saber o que estava escrito. Sim. E com isso daí houve um movimento então de educação que revolucionou a Europa. Não foi só a Alemanha. A Alemanha, os outros países foram também adotando o sistema público. Se hoje eu e você tivemos a oportunidade de estudar numa escola pública, nós precisamos levantar as mãos para o céu e dizer assim, obrigado pela vida de Martim Lutero. Glória a Deus. E aqui é que nós deixamos assim, a reforma não foi um benefício apenas para a igreja, foi um benefício para toda a sociedade. Porque alguém diz que quem não sabe ler é como um cego. Então ele disse assim, agora como é que nós vamos fazer essa lei? Como é que a gente vai fazer esse povo ler? Vamos contextualizar. E uma das coisas que o ser humano sempre gostou foi de música. Verdade. Então vamos ensinar através da música. E começaram exatamente com as músicas, e hoje todas as escolas usam a música. Depois veio o pessoal, um movimento católico chamado Contra-Reforma, que usou também a música para poder educar. Ou seja, hoje a musicalização é uma ferramenta importantíssima para a educação. Graças a Deus que isso veio através de Martim Lutero. Por isso que, e assim, a questão de sociedade privada, do crescimento do capitalismo, tem um homem chamado João Calvino, que ele foi um dos homens mais notáveis na história na Europa, foi a Suécia. Ele mostrou a questão do capitalismo. Você percebe, houve uma movimentação tão grande na Europa, mas tão grande, que todo mundo queria ter a Bíblia na mão. E a Bíblia na mão significava o quê? Povo com liberdade. Aí veio a perseguição. Com a perseguição, vai perseguição para cima, perseguição para cima. Aí disseram assim, os cristãos disseram, vamos procurar um novo mundo para nós? Para ficar só lá, a gente vai ter liberdade. A gente vai viver a nossa liberdade como cristãos. Atravessaram o oceano e foram parar onde? No novo mundo. Estados Unidos. Hoje que é Estados Unidos. Sim. E lá você olha, é a nação mais próxima do mundo, é a nação capitalista, porque lá surgiu, lá para você ter uma ideia, a Constituição dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, foi baseado na Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, já Interessante, ouvi, interessante. Então percebe tudo isso. Cara, como é que tudo isso aconteceu? Lá atrás, com uma sementezinha chamada Martim Lutero. Martim Lutero é o cara, meu irmão. É o cara. Agora um detalhe. É um homem, né? Mas, Imagina que Martim Lutero, o sonho do pai dele era que ele fosse jurista. O negócio do pai dele, ele teria que ser jurista, porque naquela altura ter um advogado na família era a coisa mais linda. Martim Lutero, uma noite, tem uma experiência meio escabrosa lá com a situação de uma tempestade. No outro dia ele diz, não, eu quero ser monge agora, eu quero ser padre. O pai ficou arrasado. O pai, durante o tempo que ele passou no seminário, o pai não falava com ele. Porque o pai queria que o filho fosse um cara famoso da área do direito. Só que aí no dia da primeira missa de Martim Lutero, imagina quem estava sentado no primeiro banco. O pai de Martim Lutero. Agora imagina, eu pergunto, se hoje o pai de Martim Lutero fosse vivo, você perguntar assim para ele, e aí, o senhor se orgulha do filho? Imagina, o ícone da história, né? Então, assim, aquilo que nós escolhemos para nós, é por isso que é bom a gente ver os sonhos de Deus, não os nossos. Os nossos sonhos são pequenos. Verdade. Mais top, os sonhos de Deus. Graças a Deus, Glória Deus a levantou Deus. Martim Lutero também pra fazer essa reforma. Lascado. verdade, né? A gente sabe que o Martim Lutero criou suas 95 teses. Só sabe explicar o porquê ele criou essas 95 teses? Para as pessoas que estão nos acompanhando, talvez elas não devem saber muito. É que, na assim. verdade, Martim Lutero ele tinha uma coisa muito interessante que todos nós devemos ter. Martim Lutero era observador. O grande problema nosso hoje é que nós usamos mais a boca do que os ouvidos. Verdade. E Deus é tão perfeito que Deus só fez uma boca
e fez 2 ouvidos. Se eu tivesse 2 bocas, E imagina que nós falamos o dobro do que nós ouvimos. Né? Misericórdia. E eu, a mulher mesmo. ali não pode ter 2 bocas. Então imagina. Misericórdia. Mas Martinho Lutero tinha uma coisa, ele era um cara extremamente observador. Sim. E ele percebeu tudo. Ele foi na Europa, assim, ele foi a certos lugares, ele percebeu, principalmente em Roma, os caras vendendo pedaço de madeira dizendo que era da cruz. Ele chegou, ele teve informação que em certos lugares, em certos países da Europa, um certo país lá tinha guardado 18 ossadas, alegando ser dos 12 apóstolos. Mas como é que eram 12 apóstolos e tem 18 ossadas? Misericórdia. Algo de errado não está certo. Alguém tinha 2 esqueletos lá, né? E o povo, Então, hein? E o povo? percebe? Arrumaram um crânio não sei por onde, Misericórdia. colocaram dentro da igreja e disseram, esse aqui é o crânio de João Batista. E os caras iam lá ver o crânio e tinham que pagar para poder ver o crânio de João Batista. Eita, é só lucrando. Então, a ideia era o lucro pela fé. Então, as 95 teses começou a dizer, tinha uma ideia que para você falar com Deus, olha só, você tinha que ir com o padre. Uhum. Aí você confessava o seu pecado pro padre e o padre confessava a Deus. Aí o padre quer dizer que se você tinha sido perdoado ou não. É como se a morte de Jesus fosse insignificante, né? Aquela Jesus parte não era lá, mediador. o véu se rasgou. Isso, não Pra eles não existia. não existia. Então ele diz assim, aí uma das teses dele era o sacerdócio universal do cristão. Todos nós temos livre arbítrio e livre direito de entrar e sair da presença do Santo dos Santos. É o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, ousadia de entrar no Santo dos Santos através da sua carne, do seu sangue. Então, as 95 teses foram 95 refutações que ele descobriu, que viu que a igreja precisava mudar. Uma das coisas, salvação pela fé. A ideia dele imagine, a Bíblia diz, vós sois salvos pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Então ele refutou a ideia da salvação pelas obras. Ele refutou a questão de vender o perdão. Imagina que os caras, eles pegavam uma moeda, eles pegavam um cofrezinho e diziam assim, olha, ao barulho da moeda, a alma do teu parente moribundo lá no inferno chegará ao céu. Meu Deus, mano. Chegou o momento que os vendedores de indulgência colocavam a mão no fogo para poder, comover as pessoas. A ideia era a materialização da fé. E as pessoas acreditavam. Por quê? Porque as pessoas não tinham contato com a Bíblia Sagrada. E se você não tem contato com a Bíblia Sagrada, você acredita no que as pessoas falam. Exatamente. Por isso que nós, cristãos, devemos todos os dias lermos a Bíblia Sagrada. Sim. Lendo a Bíblia Sagrada a gente consegue evitar muitas heresias, né? Com certeza. Agora só deixa eu dizer para vocês, aproveitando aqui. É que naquele tempo o povo sofria por não ter conhecimento, porque não tinha Bíblia. E hoje eu pergunto, por que o povo hoje não tem conhecimento? Hoje Bíblia você tem Bíblia no telefone, você tem Bíblia no computador. Sim. É comum nas nossas casas, nós temos 3, 4, 5 Bíblias. Muito Bíblia. E a gente faz coleção de Bíblias. Sim. Não, a Bíblia do ministro, top. Bíblia pentecostal. Bíblia da mulher que ora. Do obreiro. Bíblia da mulher que prega. Bíblia da mulher que nem ora nem prega. Não tem Bíblia, mano. Aí o cara. Imagina. Daqui onde vai ter. Bíblia em quadrinho, Bíblia de tudo enquanto. Bíblia em braille agora, o cara não consigo, não veio. Passa lá a mão, o cara consegue ler no braille. Né? Mas hoje, o nível de intelectualidade espiritual, teológica das pessoas hoje é mais ou menos igual a daquele tempo. E olha que nós temos as Bíblias. Desculpa. Né? Acontece. Pastor, mas o senhor não está radicalizando? Não. Você vê hoje os caras, alguns lugares dizem assim, traga uma peça de roupa que eu vou orar. Cara, onde é que está isso? Onde é que está a fé? Não, leva lá que eu vou pegar teu marido que está querendo ir embora.
traz lá uma camisa dele que eu vou dar um nó e ele não vai sair de casa. Cara, isso é macumbaria. Não é macumba, é Isso é macumba, É isso uma não tem mistura nada, né? de religiões, né? Daqui a pouco você chega lá e vê do pastor tá com um terno e uma gravata, ele tá com um negócio na cabeça aqui, né? Isso E- não, pô. Do meio do celular do Ao invés da bateria tá... instrumental. Não, meu irmão. Tá repreendido, Por isso que irmão. Oséias diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento. Hoje nós somos destruídos espiritualmente, muitos cristãos. Nós acreditamos em tudo, É verdade. porque nós não lemos a Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia, você diz, opa, isso aqui não dá certo, não. Opa, isso aqui, não. Mas precisa ler. Agora, o povo da Idade Média tinha uma desculpa. Não tinha Não Bíblia. tinha. E qual é a desculpa nossa? Nós sabemos ler, temos Bíblia e ninguém nos persegue. A não ser o sono. Eita Deus! Vamos lá, continuando? E pastor, as 5 solas. Olha só como... Não, porque que... O Martin Lutero teve 5 solas, né? Sim, sim. Eu também já tive 5 solas quando era criança, né? A sola da minha mãe, dos meus tios, da minha avó. Se eu for contar, passa de 5 solas. Ele tava as 5 solas, né? É, Hoje mas aí, vocês vão ainda ter bem as que cinco Martin Lutero só teve 5. Na verdade, o que são as 5 solas, né? Sola é uma palavra latina que todos os ideais da reforma, dos reformadores, tudo que eles defendiam, o que eles lutavam, o que eles batalhavam, eles se resumiram nesses chamados 5 solas, 5 solas. que é somente. Então a primeira sola que eles falam é sola escritura, ou seja, só as escrituras, somente as escrituras. Nós não precisamos, pessoal, de mais nada além das escrituras. Pastor, o senhor quer dizer que nós não precisamos ler outros livros? Precisamos. Mas todos eles devem ser submetidos à autoridade da Bíblia. É. Glória a Deus. Pastor, é porque tem uma irmã ali que quando ela ora o céu desce. Ela pode trazer o céu para dentro da casa dela. Mas o que ela falar tem que estar de acordo com a palavra. Com a Bíblia. Isso aqui é a sola escritura. Sola Somente escritura. as escrituras. Nós não, assim, tudo que eu prego tem que estar baseado na Bíblia. Tudo que eu ensino tem que estar baseado na Bíblia. Vou fazer um projeto, tem que ter baseado na Bíblia. É que eu vou fazer um culto top é aquele só de louvor. Pode ser top, mas não tanto top assim, porque se o tempo da palavra foi tirado, esse culto para mim já deixou de ser top. É. Porque o 15 culto minutos só top de é aquele palavra que tem, ainda dá. né? Sim. Agora, Só claro, 15 minutos de palavra não dá. não. é aquele detalhe, tem que ser palavra mesmo. Palavra. Não é aquele que diz assim, estando eu a orar, o Espírito Santo me falou. Isso aqui não precisa pregador falar isso, porque é dever nosso orar. É. Totalmente. Se o Espírito Santo não falou comigo, eu estou em maus lençóis. É. Então não é nem um mérito. Cara, esse pregador é top. Aí o cara fala até bonito, estando eu a orar. O Espírito Santo bradou no meu coração. Só isso daí os caras se arrepiam todinho. Mas não sabe que isso daí não é absolutamente nada diante daquilo quando eu pego a Bíblia e recito um texto. Imagina o cara fazendo, estando eu orar, o céu baixou, o céu periri, vieram arcanjos, querubins, serafim, não sei o que, não sei o que. Aí meu irmão, eu não quero saber. Eu quero saber o que a Bíblia diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu vou embora. E essa palavra já entrou no coração de alguém, pode ter certeza, o cara pode estar maluco como for, essa palavra vai entrar no coração dele, porque a palavra não é minha, eu semeio que é de Deus. Então essa é a primeira sola escritura. Segundo, solo Cristo. Somente Cristo. Que é isso? Somente Cristo. O que eles queriam dizer? A salvação é mediante Cristo. Outro, sola gratia, só pela graça. Pela graça. Outro, solo fide, que é isso? Só a fé. E o último, solo deu glória, somente a Deus glória. Então o que é que primeiro? Somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. Toda a reforma se resume nessas 5 expressões. Só a Bíblia, só Cristo, só a graça, só a fé e a glória só é de Deus. Nenhum homem é digno dessa glória. Só Cristo é o Senhor da glória. Aleluia, glória a Glória Deus, a pastor. Deus. Oh. E aquele tema que o senhor até falou que Martinho Lutero, sobre o justo viverá pela fé, que esse versículo com certeza tocou Martinho Lutero, né? Que está em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Usado por Martinho Lutero, o que quer dizer? Ele usou... Poderia explicar rapidinho? Sim, a ideia do o meu justo, mas o meu justo viverá pela fé. E Hebreus 10:38, ele termina recitando isso aí também.
Ele diz, mas o meu justo virá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porque a nossa vida é pela fé. E alguém pergunta, o que é fé então? Fé é um firme fundamento. Tá na Bíblia. Rapidinho aqui, um pastor norte-americano foi chamado para falar num estudo sobre fé. E um jovem perguntou para ele, o que é fé? E ele trouxe várias definições e aquele jovem disse, eu não consegui ainda perceber o que é fé. Ele disse, ok, então vou te contar uma história que aconteceu comigo. Quando eu era jovem, eu estava escalando em uns Alpes, e lá naquelas montanhas veio uma tempestade e eu fiquei sozinho, no escuro. E houve um momento que eu despenquei de alto a baixo. E eu não sabia onde eu estava, no escuro. Então eu fiquei pendurado por aquela corda. E o frio intenso da noite. Então eu disse para Deus, Senhor, eu vou morrer congelado aqui? E Deus falou comigo, corta a corda. Só que eu não sabia a que altura eu estava. E eu disse, Senhor, se eu cortar a corda eu morro. E Deus falou no meu coração novamente, corta a corda. E então eu decidi cortar a corda porque a voz do meu Senhor dizia isso. Quando eu cortei a corda, eu caí. Eu estava a 30 centímetros do chão. E o jovem disse, então o que é fé para você? E o jovem disse, fé para mim é cortar a corda no escuro. Eita glória. Ou seja, fé é acreditar que o nosso Deus pode fazer coisas infinitamente maiores. Sim. Nós podemos, eu sou salvo. Top, salvo. Você é salvo? Sou. Maravilha. Comedor de feijão igual você é salvo? Aí o cara começa, eu sou salvo, né? Mas se você morrer agora, você vai pra onde? Deus sabe. Mas se você tivesse a oportunidade 5 minutos antes da morte, o que você faria? Passaria 5 minutos pedindo perdão. Então você não tem certeza da sua salvação. Porque a salvação é pela graça, mediante a fé. O que é fé? Eu acreditar que Deus me salvou e Deus me perdoou. Agora você acha que o diabo quer que eu e você acredite que ele nos perdoou? Claro que não. Ele vai sempre colocar na nossa cabeça, mas você fez isso lá atrás. Aí é quando eu digo assim, ok, eu fiz, mas Jesus me perdoou. Isso é fé. Não, mas você fez. Eu dei uma história que disse que o diabo fez isso com Martim Lutero. Martim Lutero começou a dizer que era salvo, e então ele chegou lá e o diabo levou uma lista com os pecados cometidos por Martim Lutero, a data e o local. E puxou uma lista desse tamanho e entregou para Martim Lutero. E disse, você ainda continua dizendo que é salvo? E ele pegou uma canetinha dele, molhou lá na tinta e escreveu assim, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, me purificou de todo pecado. Continuo salvo. Glória a Deus. Ou seja, o meu justo virá pela fé. Eu preciso acreditar no Deus que eu sirvo. Verdade. O grande problema é que os cristãos hoje dizem que conhecem a Deus, mas não conhecem. Por quê? Porque não conhecem a Bíblia. É impossível você dizer que conhece a Deus e não conhece a sua palavra. É impossível, um cristão não tem como, pessoal. Pastor, mas como é que eu tenho que fazer? Eu não sei ler. Vai para o culto. Escola Bíblica Dominical. Culto de ensinamento. Quinta-feira está lá. É impossível. Pessoal, não tem como você conhecer Deus sem conhecer a sua palavra. Não tem como. Não existe isso aí. Isso aí não tem como. Isso aí não tem nenhuma explicação. Ou você conhece a Bíblia para conhecer Deus, ou então você é um desconhecido de Deus. E hoje não tem nem desculpa, né? Quem não sabe ler tem no celular e tem já fala. Então coloca leia lá e vai lendo para você e você só vai escutar. Alguém diz, pastor, e quantas vezes eu tenho que ler a Bíblia para conhecer Deus? George Miller leu 250 vezes. As últimas 50 ele leu de joelhos. E quando ele estava no leito de morte, perguntaram para George Miller, o que você gostaria de fazer se você tivesse a oportunidade? Ele disse, ler a Bíblia mais uma vez. Ou seja, tem gente que está com a saúde todinha e não conhece Deus. Não conhece. É bem complicado, né? Aquele negócio que a gente falou uma vez no programa para os jovens, né? Que é palavra, culto de doutrina, o que eu posso fazer, né? Para me chegar perto de Deus. Curso, que a gente estava falando aqui, jejum, buscar a Deus em primeiro lugar, né? É o que a gente estava falando. Mas não descartando a ideia também de fazer o curso preparatório de obreiros. E, totalmente, mas é isso que ele falou. Ele, gente, faça o curso, vá pro culto de doutrina, vai pra escola bíblica, assim você vai ter intimidade com Deus. E é dessa forma. Sim. E pra finalizar, pastor, no nosso contexto atual, o senhor acha que
É preciso uma nova reforma ou já pronto, já que ela foi suficiente? Na verdade, hoje nós hoje, a igreja, ela se assumiu como uma grande reformadora. Hoje o Brasil, nós temos uma igreja que ela está caminhando para uma grande reforma. Lembra que eu disse que a reforma, ela não atingiu, o objetivo não foi só a religião, mas foi a educação principalmente, foi a política, porque até então quem comandava tudo eram os padres, o Papa. Mas depois, não senhor, agora tinha os governos e agora cada governo tinha assim, a democracia começa daí, né? Então hoje nós temos, por exemplo, hoje a Igreja do Brasil está se levantando. Pergunte para o pessoal da esquerda quem foi que elegeu Jair Messias Bolsonaro. Ele vai dizer assim, foram os crentes. Foram os crentes que fizeram isso. E eu fico muito feliz com isso. Né? Eu fico muito feliz com isso, por quê? Porque nós estamos dando um aviso para todas as nações da América do Sul, Central e do mundo, que aqui no Brasil tem uma igreja que é formada de várias denominações que nós nos posicionamos. É como você abrir as redes sociais e ver o pastor Silas Malafaia, ver agora o pastor Subirá, e vendo tantos outros Todos se unidos. posicionando e dizendo, agora aqui, agora os pastores do Nordeste, pastores do Sul, pastores do Centro-Oeste, pastores do Norte. Cara, a igreja se levantou. Nós estamos proclamando uma reforma. E todos Totalmente. unidos, né? Unidos em um Totalmente. só propósito. Os Isso. nossos adolescentes, cara, eu fico olhando, acompanho alguns estádios de alguns adolescentes da minha igreja, os caras falando de assim, defendendo a ideia, a fé deles. Sim. Cara, veio aqui Sim, esse sim. Nicolas agora, o deputado Nossa, federal ele é top demais. mais votado do Brasil. Sim. O cara é assim, tá movimentando a mocidade. E o Nicolas vai ser o último? Não, ele vai ser o primeiro só. Vai ter muito jovem, nós vamos ter liderança forte aí. Glória E o a meu Deus. desejo Em nome de é que Jesus. daqui a algum tempo nós temos um presidente que seja, ou quem sabe uma presidenta, né? Aleluia. Né? Que Eita, vá Deus. chegar lá e dizer assim, vamos começar aqui, vamos cantar o hino nacional e depois o hino da harpa e tirar a oferta. Uau! Aleluia. Isso Vai sim. ser top! Eita, Jesus maravilhoso. Que Então reforma. foi isso, pastor. Muito obrigado pela sua participação, pelo Amém. convite. Sim, a gente Pois, tá... Isso vai continuar. É, dá continuidade. A gente tá totalmente como cristãos protestante, né? Cristão protestante. Sim, Agora, né? sim. Totalmente exercendo nosso papel, né? Eu nunca vi também na internet, o que mais a gente vê é isso, gente. Glória a Deus por isso. E, pessoal, a gente quer agradecer o pastor Antônio. Muito obrigado, pastor Antônio, por Obrigado, ter aceitado o nosso Isso. pedido. Gente, o pastor Antônio, ele é só mais diretor do Instituto Assembleiano. Isso. E E o- vice-diretor do Departamento de Educação Cristã. Isso, pessoal. Então, se você quer, ó, ficar mais sabido nas coisas, eita, na paz do Senhor, vá se inscrever. Na onde, pastor? Curso preparatório de obreiros, que equivale ao curso médio em teologia. Nós temos aulas nas quartas, temos aulas na sexta e até no sábado também. É uma Glória vez a por Deus. semana e é uma benção. Vá lá que vai ser bem recebido. Isso, glória a Deus. Gente, fica o convite aí pra você. Eu vou estar lá, o Samuel já faz, entendeu? Eu vou levar minha irmã Já também. faço, gente. Que a gente Pronto. precisa, a gente precisa. Não adianta dizer, eu sou cristão, protestante, eu amo a Jesus, mas não tem a palavra, não sabe de ser refutada, não sabe dizer nada da palavra do Senhor. Então vamos estudar, viu, pessoal? Então vamos lá. Pastor Antônio, muito obrigada, que Deus abençoe o Senhor grandiosamente, que Ele continue abençoando a sua família, suas 3 filhas que são uma bênção, a sua esposa, que Deus abençoe o Senhor grandiosamente, Até a amém? próxima. Muito obrigado, Até a Deus próxima. abençoe. Deus abençoe todos vocês. Obrigado aí pelo convite. Estamos aqui à disposição. Glória a Deus, Amém, bom glória saber a Deus. disso. Vamos lá pro intervalo, Jackneri. Se você sonha em cantar, tocar um instrumento ou até mesmo pregar a palavra de Deus, nós temos o curso ideal para você na descrição deste vídeo. Confira.
Kebi. Ô, Jesus, me perdoa, varão. A paz do Senhor, viu, meu... Evangelista Elvis Keb. Ô, evangelista, muito obrigado por estar acompanhando a gente também. Tem também o Valdeilson Soares. Valdeilson aí, nosso operador de som. Aê, glória a nosso operador Deus. da rádio da parte da manhã. É isso, muito obrigado, viu, Valdeilson? Ele é top. Parabéns, Samuel e Alice. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês. Obrigado por acompanhar a gente. Não se esqueça, todas as vezes, na semana, na terça e na quinta-feira, nós temos o programa Conectados aqui com você, trazendo assuntos interessantíssimos, né? O programa passado a gente trouxe o evangelista Bruno, né? Bruno aqui, e ele falou Isso sobre mesmo. a política e os O cristãos. jovem cristão e a política. Exatamente. Hoje, de novo, é a reforma protestante. Isso, assim, só tem a aumentar Isso. tanto a nossa fé. Gente, como se diz que o pessoal fala? Como é que é? Pra sua fé. Meu Deus do céu. Mas Pra sua fé? Isso edifica. Edificante. Isso é edificante pra você. Conhecimentos, né? Entendeu? E é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar a gente. A missionária Vera, vamos responder os quiz? Vamos lá? E tem o nosso... Vamos responder o nosso quiz. Sim. A missionária Vera respondeu. Glória a Deus. Então, a primeira pergunta era: em quais livros da Bíblia é narrada a história do nascimento de Jesus? E a nossa irmã Vera colocou Mateus e Lucas. Muito bem. A irmã Vera acertou, gente. Ela mandou depois que a gente fez a pergunta. Só que eu fiquei guardando aqui. A irmã Vera acertou, irmã Vera. Perfeita, glória a Deus. É isso aí. A resposta é Mateus, livro de Mateus e livro de Lucas. Exatamente. E a segunda pergunta: Judas traiu a Jesus por qual valor? Ela tinha colocado aqui que não tinha escutado. A Acho segunda que a gente pergunta. falou muito rápido demais. Sim, não? sim. E a resposta é 30 moedas de prata. Exatamente. Então Jesus foi vendido por Judas por 30 moedas de De prata. prata. Uhum. Vai pra aí, tá pensando bem? Sim, a gente precisa falar. A gente só, É bom a gente falar um pouco de tudo, né? isso. Vamos lá? Pensando bem. Pensando bem. Muito bem, vamos lá. Então, gente, domingo agora é o segundo turno das eleições Sim. de 2022. Isso. No dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições de 2022, mais de 156 milhões de brasileiras Eita, glória a Deus. Eita! Meu Desculpa Deus. aí, gente. de brasileiros retornam às urnas para escolher o presidente da República que comandará o Brasil pelos próximos 4 anos. Eleitores de 12 estados do Brasil também votarão para eleger um novo governador. Já no nosso caso, não vai ter Não vai porque o governador Já foi eleito, já. foi eleito no Eu primeiro já ia turno. falar coisa aqui. E assim como no primeiro turno, a votação ocorrerá ao mesmo tempo nos 5.570 municípios do país, das 8 horas às 17 horas pelo horário de Brasília. Brasil. Ou seja, às 7 horas aqui em Roraima e vai terminar às 16 horas no horário daqui. O horário unificado de votação nos 26 estados e no Distrito Federal é uma das novidades das eleições de 2022. Isso faz com que todas as sessões eleitorais funcionem simultaneamente. Por isso, municípios com fuso horário diferentes terão de se adequar ao horário federal. A mudança ocorre de uma decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral de dezembro de 2021, que foi concluída na resolução do TSE de número 23.669. Pela nova regra, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, nosso estado, a votação vai das 7 horas, como eu disse, às 16 horas Sim, no nosso horário horário local. local. No Acre acontecerá, né, às 6 horas e terminará às 15 O horas. povo vai votar cedo. Glória a Ele- Deus. Porque é 1 hora a menos, A do menos que do a que aqui. gente. Então, e aí?
E em uns municípios do Amazonas que seguem o fuso horário do Acre, a votação também começará às 6 horas e terminará às 15 horas do horário local. São eles Matuá, Atalaia, Norte, Benjamin Constante e entre outras cidades aí. E o eleitorado de Fernando de Noronha, né, que por sua vez será das 9 e terminará às 18. Sim. Também horário local. Tudo isso para coincidir com o horário de Brasília. Sim. Já as 181 localidades no exterior em que ocorrerá a eleição seguirão o horário original, das 8 às 17 horas, de acordo com o fuso local. Ok, gente. Então, olha, vamos dar ênfase nisso aqui. Então, a votação aqui em Roraima vai começar das 7 horas da manhã. 7 horas da manhã você vai estar lá no ponto. Eu já ia falar ponto de vacinação. O que tem a ver? É o costume. É o costume, né? Você vai estar no seu ponto de votação na escola, não sei. Mas vou estar lá 7 horas para votar, entendeu? No seu candidato, tá bom? No seu candidato. Volta perto de casa? Voto perto de casa, graças a Deus. Na Eu escolinha também, pertinho de graças a casa. Deus. Boa tarde. Volta Depois lá, do vai ser almoço. domingo, né? Isso, exatamente. Eu vou de domingo, manhã, dia porque lá 30. na minha escola só tem uma urna. Uma urna pra É porque 2.000 pessoas. Isso, não, mas até que é uma urna, mas a quantidade de gente lá do meu bairro é pouca, pequeno. entendeu? Mas agora não sei porquê, tá? Eu me assustei nessa primeira eleição que fui lá primeira votação. Por quê? Porque muita gente, eu falei, Jesus, mas o que tá acontecendo? Mas é isso, gente. Começa às 7 horas e termina às 4 horas da tarde. Isso, entendeu? exatamente. Depois de sair, você não volta mais. Se quer viajar, viagem de segurança no nome de Jesus, que Deus te guarde, te leve em paz e te traga. Entendeu? Mas e não é isso. esqueça de votar, hein? E não esqueça de votar. E você sabe quem votar. Você sabe quem votar. Se você passar aqui na frente da nossa igreja, você vai saber quem votar. Tá bom? Ei, e outra. Vou falar rapidinho dos eventos que vai acontecer na nossa igreja, Jaquinelli. Rapidão, que eu sei que tu tá apressado. Tá nada. Glória a Deus. Vamos falar sobre os eventos que irão acontecer na nossa igreja, gente. No dia 10 ao dia 15 de novembro, a partir das 9 horas, haverá um evento chamado ID, Compreendendo o Chamado Divino. E as mais informações que você quiser saber, se tem dúvidas do que é isso, você vai ter que ligar pro número 991 24 5958, entendeu? 991 24 5958, gente. Pra participar desse evento, acredito que é por inscrição, não é verdade? Isso. E o nome do evento é ID, Compreendendo o Chamado Divino. Ah, eu tenho um chamado. Eu não sei então qual é o meu chamado. Venha, se inscreva, participe. Olha como é o que o pastor falou aqui. Vai comer Bíblia, meu amigo. Vai comer Bíblia. Entendeu? E até eu vou. Oh, Jesus. E também todos têm que participar, viu? Não tem esse negócio, é só pastor, é só líder. Não, meu amor. É todo mundo, é cantor, jovem. músico, jovem, adolescente, diácono, obreiro, porteiro. Mister da igreja também. Todo mundo tem que participar, entendeu? Vamos participar, minha amiga. Cinegrafista da igreja. Isso. E também, dia 2 de novembro, haverá o torneio, o primeiro torneio. Gente, o primeiro torneio de futebol. Eu não sei falar isso. Society. Toda vez ele fala. Primeiro torneio Society da UMAD, pessoal. Gente, você que gosta de jogar futebol, você que é do interior, tô sabendo que tá vindo gente lá do Serra Grande 1 jogar aqui. E os meninos são bons porque eu já vi jogar. No pré-congresso eu vi, porque teve uns momentos lá que a UMAD tinha pra brincar. Sabem jogar. Então, se você é da cidade, venham. Gente, na união, todo mundo unido. Vamos se divertir pra honra e glória de Jesus. Tá bom? E o início vai ser das 8h30 da manhã. A localização nós vamos estar anunciando no perfil da igreja. Entendeu? AD Brasil. Mais informações vai estar lá. Isso, porque também tem uma inscrição. Você vai fazer o seu time e vai fazer a inscrição desse seu time, entendeu? Aí você vai participar com o seu time, chega lá e é só glória. Eita, glória a Deus, né, Samuel? Da glória. Eita, glória. Eita, eu gosto assim. É que eu tô com vontade de tossir, gente. Eita, gente, tosse, meu filho, tosse. Deixa pra... Ei, muito obrigado, viu, gente? Eita, que ele colocou aqui, olha. Vai ser contigo hoje a palavra. Tem que terminar com a palavra, né? Vamos lá, termina com a palavra. Então vamos... Com a palavra. Vamos terminar com a palavra, já. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória João a Deus. 8:32. Aleluia. A declaração conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará significa que somente a verdade de Cristo liberta o pecador. Sim. A salvação do homem só é possível através de um relacionamento genuíno com Jesus Cristo, que expressa um compromisso sincero com a verdade que ele revelou. Sim. Existe uma única verdade, a quem vem de Deus.
que ilumina e liberta a verdade e que nos arranca da escuridão do mal e nos coloca na presença do verdadeiro bem, que é o nosso Deus. Isso, glória a Deus, gente. Olha aí, fica com isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado, irmã Muito Cleia. obrigado, gente. Muito obrigado. Vocês que participaram com a gente, Obrigado interagiram. a todos que estão no YouTube, né, nos acompanhando. Obrigado, viu, Samuel? Você é Nada, top. Mais um dia aqui. Mais um dia. Terça-feira nós de novo. Às 16 horas, gente. Isso. Deus abençoe vocês, gente. Vai. Conectados é a realização do Departamento de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O presidente é o pastor Isamar Ramalho. Muito obrigado, gente, e até terça-feira às Deus 16 abençoe, horas. Paz do Senhor, gente. Ao descer ao
Você acompanhou o programa Conectados. Fique agora com a próxima programação.